Oi, amadas! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos fazer um bolo no pote de leite ninho com geleia de morango. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa. E também me siga nas minhas outras redes sociais e faça parte dos nossos mais de 50 grupos lá no WhatsApp. Lá nós trocamos dicas e receitas e os links estão aqui na descrição do vídeo para você. E eu vou começar fazendo aqui a nossa massa usando o método espumoso, tá? Já fiz ela aqui no canal e hoje eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre essa massa, que é um pouquinho diferente da minha massa base, tá? Mas essa massa também é uma massa base, a gente pode saborizar ela, como por exemplo canela, e fazer ela também de chocolate e outros sabores, tá bom? Então vamos lá! Para começar a nossa receita, para fazer nossa massa airada pelo método espumoso, nós vamos colocar aqui na batedeira os ovos. Lembrando que tá na descrição, tá? A quantidade de ingredientes para vocês. E também vou colocar o açúcar cristal. Então, com esses dois ingredientes, nós vamos bater muito bem por mais ou menos 10 minutinhos em velocidade média para transformar esses dois ingredientes em uma espuma bem esbranquiçada e volumosa, tá? Então, vamos lá. Vou começar a bater aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que fica essa espuma. Amadas, e olha aqui a consistência que fica a nossa espuminha de ovos com açúcar, tá? Ela fica bem esbranquiçada e bem volumosa. E é necessário fazer essa espuminha aqui porque como a gente tá fazendo esse bolinho pelo método espumoso, a gente precisa dessa estrutura para deixar o bolinho mais fofinho, tá bom? Então agora eu vou acrescentar o leite. O leite, ele é em temperatura ambiente. E eu vou acrescentar aqui na batedeira mesmo. Mas se você tiver medo, né, de acrescentar o leite aqui e perder toda essa espuma, você pode ir intercalando o leite e a farinha de trigo no próximo passo, tá? Mas se você quiser, pode fazer assim como eu vou fazer. Prontinho, gente. Agora nós vamos para a nossa terceira e última etapa. E agora, amados, nós vamos para a nossa terceira e última etapa e eu vou peneirar a farinha. Aqui nesse caso eu gosto de peneirar a farinha porque como a gente está fazendo, né, a massa pelo método espumoso, ela é uma massa mais delicada. Então se eu colocar a farinha de uma vez aqui, né, sobre essa espuma, ela vai pesar e vai perder o ar aqui da espuma. Então eu vou acrescentando de 2 em 2 colheres de farinha de trigo e vou misturando aqui com a ajuda de um fouet levemente e vou repetir nesse processo até acabar toda a minha farinha. Então vamos lá. Gente, e aqui para finalizar, né, eu vou peneirar o restante aqui da minha farinha. E por fim eu já acrescento o fermento para aproveitar e misturar aqui tudo junto, tá? E só uma observação, eu vou peneirando, né, a farinha aqui nesse processo dessa forma, porque se eu peneirar a farinha antes de começar a fazer o bolo, ela depois vai formando gruminhos novamente. Então o ideal é você peneirar na hora de colocar no bolo essa farinha, tá? Então, por isso que eu fiz esse processo aqui. Então, você pode até peneirar durante o momento que você estiver fazendo mise en place, fazendo ali, pesando, né, os ingredientes, mas você tem que peneirar novamente aqui na hora de acrescentar a sua massa, tá bom? Então, eu vou misturar aqui novamente e a nossa massa airada, a nossa massa base airada já está pronta, gente. Olha que massa mais linda, tá? E o rendimento dessa massa é excelente. Essa massa aqui vai me render um tabuleiro 36 por 26. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O tamanho do tabuleiro que eu tô usando. E ela vai me render, em média, 12 bolinhos no pote, tá? Com 2 camadas de massa em cada bolinho.
Amadas, então aqui, ó, eu estou com o tabuleiro 36 por 26, tá? Vou deixar a altura pra vocês, se eu não me engano são 4 centímetros de altura. E eu untei ele com margarina e farinha de trigo. Se você quiser, pode usar o desmoldante caseiro e tem aqui no canal a receita, tá bom? E agora eu vou despejar a minha massa. Olha como vocês podem ver, ela é uma massa cheia de ar, cheia de bolinhas, tá vendo? E é uma massa linda, gente. Essa massa, ela é uma massa mais neutra, tá? Eu não indico você fazer ela para bolos caseirinhos. E ela é uma massa perfeita para receber calda, porque ela absorve bem a calda, fica bem úmida. Então é indicada aí para bolos recheados, bolos no pote, ela fica muito boa, tá? E eu vou levar para assar essa massa em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 ou 35 minutinhos. Lembrando que ao contrário da minha massa base, essa massa airada, ela não pode esperar muito tempo aqui na bancada antes de ir ao forno, tá? Porque então pode prejudicar aqui o crescimento dela depois. E agora eu vou dar umas batidinhas para tirar algumas bolhas maiores, para não deixar a massa com aqueles buracos maiores, né? E já vou levar essa massa para o forno. Então, amadas, enquanto o bolo vai assando, eu vou começar a fazer aqui o nosso recheio. Não vai ao fogo, tá? Vamos só bater aqui na batedeira. Então, eu vou colocar meio litro de chantilly gelado. E ele tem que estar bem gelado, tá? Para você conseguir dar ponta aqui nesse recheio. Então, se você comprar um chantilly, é bom que você deixe ele na geladeira, né? Por 24 horas antes de fazer essa receita aqui. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar o leite ninho. Você pode também usar o leite em pó, tá? Da sua preferência. O creme de leite. Lembrando, gente, que as quantidades também vão estar aí na descrição do vídeo para vocês, tá? E por fim eu vou colocar um pacotinho de suco Tang de morango. E essa receita, né, se você quiser mudar o sabor, você pode colocar aqui suco de maracujá, suco de limão, que fica perfeito também, tá? E depois a gente vai incrementar essa receita também e eu vou dar outras dicas para vocês. Então aqui, gente, é só bater esses ingredientes. Eu vou passar aqui o globo, né, para não fazer muita bagunça. E aí é só bater esses ingredientes até o ponto desejado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês e também vou falar o tempo certinho que eu bati os meus ingredientes. Se você quer ter uma renda vendendo bolos e doces, clique no link que está na descrição do vídeo e saiba mais sobre os meus cursos e e-books. Gente, depois de ter batido por mais ou menos uns 2 minutinhos, tá? Fica nessa consistência aqui o nosso recheio. E esse recheio, gente, fica muito gostoso. Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E agora, pra gente incrementar a nossa mousse de morango, nós vamos colocar geleia de morango. Eu vou organizar aqui e volto aqui pra finalizar esse recheio aqui com vocês. Prontinho, gente, bancada aqui organizada. E agora eu vou acrescentar a minha geleia de morango, que dá um toque bem especial aqui no nosso recheio. Se você, por exemplo, fizer, né, essa mousse aqui de limão, com suco de limão, aí você pode acrescentar raspas de limão. Se você fizer de maracujá, você pode acrescentar aqui geleia de maracujá, que isso faz toda a diferença no nosso recheio. E aí é só misturar a geleia na mousse e fica um recheio, gente, perfeito, espetacular, tá? E aí, agora em seguida, né, depois que o meu bolo assar e esfriar, aí a gente vai montar esse bolinho no pote de geleia de morango.
Amadas, e aqui já está a minha massa, acabei de tirar do forno, eu coloquei ela em cima dessa grade aqui, essa grade é do meu fogão, tá? E eu vou deixar essa massa esfriando aqui sobre a bancada, para aí sim a gente cortar ou esfarelar essa massa, né, pra gente montar os nossos bolinhos no pote. Amadas, então aqui já preparei a bancada, né, pra gente montar o bolinho no pote. Cortei a minha massa com aro, vou deixar o tamanho do aro na descrição pra vocês, tá? E eu tirei a parte de cima e de baixo do bolinho, que é aquela crostinha mais moreninha, tá? Mas isso é opcional, se você quiser, pode deixar. E também se você quiser esfarelar a massa, também pode, que dá certo do mesmo jeito. Fiz uma caldinha de água e leite condensado, mas você pode usar a caldinha da sua preferência, como por exemplo de água e açúcar. Aqui eu coloquei já o meu recheio, tá? Ele tá bem geladinho na minha manga de confeitar. E agora a gente vai começar a montagem. Vou falar pra vocês o tamanho do pote que eu vou usar e aí eu já vou montando o bolinho com vocês. Amadas, então aqui eu tenho um potinho de 250 ml, tá? Que é um tamanho bom para você vender bolo no pote, mas tem um potinho menor também de 200 ml que tem uma saída boa, mas eu prefiro usar esse daqui. Então, primeiro, no fundo do meu copinho, eu vou colocar o nosso recheio de morango, tá? Dessa forma aqui. E agora a gente vem com a nossa massa. Vou colocar uma camada da nossa massa e vou regar essa massa. Ela é bem estreitinha e você vai apertar ela assim sobre o recheio, tá? Se você usar um aro menor, ela não aparece na lateral aqui da nossa embalagem. Então, por isso que eu usei esse aro, eu vou deixar aqui para vocês, porque o abaixo desse, ela fica bem, sobra, na verdade, né, um espaço aqui entre a massa e a embalagem. Então, ela não fica assim, aparente, tá? Então, por isso que eu uso esse aro. Então, você dá uma apertadinha aqui. E aí você vem com a sua caldinha, tá? E rega a sua massa. Aí aqui é a gosto, você pode colocar a quantidade que você quiser. Então depois eu venho com mais uma camada de recheio. E aqui, se você quiser, pode colocar a nossa geleia de morango por cima. Aí você coloca assim mais nas laterais para aparecer, né? E dar aquele vermelho, aquele destaque no vermelho, fica muito bom. Se você não quiser, pode fazer dessa forma que eu estou fazendo. E agora você vem com a sua segunda camada de massa, pressiona e rega essa massa também. Feito isso, você finaliza o seu bolinho com mais uma camada do nosso recheio, da nossa mousse de morango. E o nosso bolinho no pote já está pronto. Aí, se você quiser decorar aqui no topo, né, você também pode colocar geleia de morango. Eu vou acertar aqui com a colher, mas é basicamente isso, gente. Fica lindo e fica muito saboroso, tá? Então eu vou acertar aqui com a colher, vou pegar uma colher aqui e a gente vai finalizar esse bolinho. Vou montar um segundo aqui com vocês também, usando a geleia de morango para vocês verem como que destaca, né? E fica um resultado diferente. E agora, gente, eu vou montar um segundo bolinho, né, com vocês. E vou colocar a geleia de morango. Então o processo é o mesmo aqui no fundo. Eu vou colocar o meu recheio. Vou colocar mais um pouquinho. E daí eu vou colocar uma massa sobre o recheio. Vou pressionar assim com os dedos. E agora eu vou regar essa massa. Feito isso, você pode vir com a segunda camada de recheio, ou primeiro, se quiser, pode colocar a geleia. Eu vou colocar o recheio primeiro. E vai ficar mais fácil depois de aplicar a geleia, tá?
E aí eu venho com geleia de morango, né, nas laterais aqui, ó, do meu potinho. E fica lindo demais, gente. Essa geleia de morango dá uma cor, um contraste, assim, um vermelho bem vivo, né? E já remete também que tem a fruta aqui dentro, não é só um pozinho, né? Então é um sabor diferente. Você pode colocar a sua geleinha assim. Se quiser, você pode colocar a geleia aqui no meio. Eu não vou colocar porque já tem a geleia no nosso recheio. E aí a gente pode fazer só assim nas laterais para fazer tipo uma decoração mesmo, tá? Então agora por cima eu venho com a minha massa. Vou pressionar com os dedos, né? Aqui. E nós vamos regar essa massa. Para finalizar, a gente vem com mais uma camadinha de recheio. E como eu tinha falado para vocês, vocês podem colocar um pouquinho de geleia aqui no topo do bolinho. E aí já está pronto o nosso segundo bolinho de geleia de morango, né? De ninho com geleia de morango. E aí é só fechar a embalagem. Gente, esse bolinho fica uma delícia. Muito bom mesmo. Deixa ele ficar bem geladinho. E eu tenho certeza, tá? Que vocês vão ter aí ótimas vendas. Porque ele fica muito bom. E eu queria dar uma sugestão para vocês, tá? Vocês podem fazer esse recheio que eu ensinei para vocês aqui, né? Essa mousse de morango maravilhosa. E usar para fazer, por exemplo, bolinhos de sabores diferentes, como sensação, ou misturar outros sabores, tá? Porque dá super certo. Eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já curte e compartilha esse vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima receita. Tchau!